Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Caso você tenha perdido a parte 1 desse vídeo, onde eu comentei se valia a pena ou não os programadores estudarem algoritmos e estruturas de dados, eu vou colocar em algum canto aqui na tela, você pode clicar e assistir ela, tá? Esse vídeo é a parte 2 dessa minissérie que eu chamei, né? E agora eu vou dar a minha opinião sobre empresas que usam que cobram algoritmos e estruturas de dados em processos seletivos, em entrevistas de emprego e estágio, beleza? E aí, caso você não esteja inscrito aqui no canal, você está super convidado para me acompanhar aqui na minha luta diária para trazer um conteúdo massa de programação aqui no YouTube. Só clicar aqui embaixo e se inscrever em Daniel Berg. E caso você queira outros tipos de conteúdo, você pode me seguir lá no Instagram também, no @berg.dev, beleza? E você pode ter visto pelo título que eu coloquei lá entre chaves, colchetes, enfim, rant. E caso você não saiba o que rant em inglês, rant é um desabafo, né, em português. Se souber alguma tradução melhor, pode me chamar. Eu pesquisei aqui no YouTube, caso você ainda seja meio novato nesse mundo de programação, existe uma sigla que se chama FANG. Cadê, ó? Tá vendo aqui? FANG significa, com 2 As, tá? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Então, nós programadores, quando estamos falando de FANG, estamos nos referindo às grandes empresas de tecnologia. E o que está acontecendo nessa indústria que está me deixando muito incomodado? É o seguinte, há não muito tempo atrás, essas empresas da FANG começaram a cobrar algoritmos e estruturas de dados nas entrevistas e nos processos seletivos deles. E você pensa, pô, tá bom, mas qual o problema disso? O problema é que às vezes você vai lá, se candidata para uma vaga de desenvolvedor front-end, back-end, qualquer coisa, até DevOps, infraestrutura, e a empresa vem e te cobra algoritmos e estruturas de dados, que é uma matéria é um assunto teórico, lógico e não aplicável. Ele não é muito aplicável de forma direta, digamos assim. Tipo, eu estudei algoritmo de Dijkstra, e isso foi bom porque melhorou meu raciocínio, mas eu não uso isso no meu dia a dia, entendeu? Esse é o problema, é muito teórico, você não usa de forma direta no seu dia a dia. E eu acho que não tem muito problema uma empresa como a FANG cobrar algoritmos e estruturas de dados. Por quê? Porque em um processo seletivo de uma Google da vida, você tem milhares de pessoas se inscrevendo, você tem muitas pessoas querendo entrar nessas empresas, muitas, muitas, muitas. E aí o que acontece é que, além de você saber aquilo que você diz que sabe, então você é desenvolvedor front-end, você diz que sabe React, Redux, Next, Gatsby, além disso você precisa de mais um diferencial que é manjar muito de algoritmos e estruturas de dados. E faz sentido uma FANG cobrar isso porque tem muitas pessoas se candidatando, então eles querem alguém diferenciado, eles querem alguém que além do básico da sua área, então além do básico do front-end ou além do básico do back-end, você saiba algoritmos. Então beleza, show. Mas o problema, ele surge quando empresas menores, o que as empresas menores fazem? Elas botam binóculos lá, olham para a FANG e falam, opa, olha só, a Google tá cobrando algoritmos nas entrevistas de emprego. Eu acho que eu vou cobrar também. Aí tipo, você vê a padaria da esquina, quer contratar alguém que faça uma landing page e tá cobrando Dijkstra, algoritmos, nas entrevistas. E eu acho isso um absurdo. Se a sua empresa tem quintilhões de pessoas se inscrevendo no processo seletivo, faz sentido você cobrar coisas não convencionais nesses processos seletivos. Mas eu acho que só se aplica a esses casos. A FANG, a empresas enormes que estão espalhadas no mundo inteiro, faz sentido cobrar esse tipo de coisa. Em startups, empresas menores ou empresas que não são FANG, ou seja, não dominam o planeta Terra inteiro, não faz o menor sentido você cobrar algoritmos. Isso é um assunto insanamente teórico que você não vai usar no seu dia a dia. Então, seria o equivalente a chegar ao seguinte: minha empresa quer contratar engenheiros eletricistas. E aí, ao invés de sentar lá com o cara e falar, em que indústrias você já trabalhou? Qual é a sua experiência no mercado? Não, ao invés da empresa fazer isso, ela chega e diz, então, engenheiro, eu preparei aqui um teste online de cálculo 2 para você, tá? Pode fazer. E aí, se você passar nele, você entra na minha empresa.
Não faz sentido você cobrar teoria em um trabalho, em um negócio que vai ser prático. Então você vê aquela plataforma que eu recomendei para vocês na aula passada, que é o HackerRank, que eu disse que é uma plataforma fantástica para se praticar. Eu não concordo com essa filosofia aqui, ó, de matching developers with great companies. Pra você ter uma ideia, tá ficando tão comum, mas tão comum, de empresas ridiculamente pequenas ou qualquer empresa de esquina cobrar essa porcaria de algoritmos, que agora pela plataforma do HackerRank você vai ter o seu ranking em algum determinado tipo de problema e tem uma seção de vagas lá na porcaria do site onde os programadores que resolveram mais problemas de algoritmos se candidatam às vagas e a empresa pode ver o seu perfil. Olha a que ponto nós chegamos. Você vai contratar alguém baseado na teoria que ele sabe, ao invés da prática que ele sabe. Isso não faz sentido. Eu fico muito bravo quando eu vejo uma empresa pedindo isso. Teve inclusive um processo seletivo que eu me inscrevi. Eu falei, caraca, nossa, eu boto muita fé nessa empresa. Quero conseguir um estágio lá, vai ser muito massa. Aí eu fui ler as etapas que tinha um processo seletivo e tinha 2 etapas de desafios de programação. E eles falaram que vai ser um desafio usando essa plataforma HackerRank. Eu fiquei pensando, cara, é sério isso? 2 etapas? Não é nenhuma, não. São 2. Eu fico... Não faz sentido você cobrar isso. Faz sentido somente se você for uma empresa com altíssima concorrência. E sim, é um diferencial o cara saber algoritmos. Mas algoritmo é algo que o cara não vai usar no dia a dia dele. E se você não for uma empresa multibilionária que está distribuída no mundo inteiro, não faz sentido você cobrar algoritmos. Não faz. Você quer contratar um desenvolvedor front-end que sabe implementar, inverter a porcaria de uma árvore binária? Ou você quer contratar um desenvolvedor front-end que sabe fazer um site performático? Tá entendendo? Não faz o menor sentido. E aí... tá ficando tão comum, mas tão comum esse nicho de algoritmos para empresas que você tem trilhões de sites falando como eu consegui um emprego na Microsoft, como eu consegui um estágio na Google, como eu trabalhei na Apple. E todos esses canais de pessoas que trabalham em grandes empresas só falam de algoritmo. Esse negócio aqui de competitive programming, de competição, de programação competitiva, isso é bullshit. E você ficar praticando 24 horas por dia esses algoritmos insanos e loucos que só esse povo gênio sabe e cobrar isso na porcaria de uma entrevista. E aí tá ficando cada vez mais comum os programadores iniciantes, ao invés de focarem na atividade final da coisa, que é fazer um site performático ou construir um back-end, não. O maluco fica um mês estudando algoritmos, que era para ser um negócio rápido. Assim, se você for iniciante, gasta no máximo uma semana praticando, tá? Pratica bastante, fica uma semana lá e depois acabou. Não faz sentido você ficar martelando nessa tecla. Olha só, top 10 algoritmos para as entrevistas de programação. Isso é um absurdo, cara. Eu discordo completamente dessa filosofia. Eu discordo 100%. Inclusive, esse meu ódio por algumas tendências do mercado que me dá mais vontade de eu criar a minha própria empresa, eu criar a minha própria startup, eu fazer as coisas do meu jeito, porque eu discordo com muita força dessa nova tendência. Eu acho um absurdo. Se você é uma startup, você tá correndo atrás para fazer seu dinheiro render, você está correndo atrás de investidor, e aí tá lá sua equipe de TI procurando alguém que sabe inverter uma árvore binária, ao invés de alguém que sabe botar sua aplicação no ar. Isso é estúpido, não faz sentido. E se você é uma pequena empresa, se você é dono de alguma pequena empresa, você estiver assistindo esse vídeo, cara... Se você é uma empresa pequena, a sua preocupação seria de ser construir a porcaria da aplicação que vai te dar dinheiro e não chamar programadores gênios que sabem Dijkstra. Enfim, eu fico muito exaltado nesse tema, porque não faz o menor sentido, você não vai gerar dinheiro nenhum contratando um monte de gente teórica, não faz sentido, sim. É sério, eu tenho muita vontade de empreender e ir contra todas essas novas tendências. E assim, isso só existe porque as grandes empresas inventaram isso e todas as outras estão copiando. Eu lembro até hoje quando eu comecei a ouvir falar sobre microserviços, que é uma arquitetura de back-end. E isso começou com alguma empresa da Feng usando. E aí, depois, eu não sei se foi Netflix que falou isso, que começou a usar microserviços.
E aí na semana seguinte, pronto, já estava uma explosão de bibliotecas e frameworks de microserviços em todas as linguagens que você conseguir pensar. E tipo, só porque uma grande empresa faz um negócio, não quer dizer que a sua startup tem que fazer esse mesmo negócio, ou a empresa padaria do seu tio tem que fazer esse negócio. Não faz sentido. Se você é uma empresa pequena, não use microserviços porque uma grande está usando. Parem de copiar cegamente tudo que as grandes empresas estão fazendo. Parem de copiar cegamente. Vocês têm que raciocinar. Se uma empresa grande cobra algoritmos e estruturas de dados nas entrevistas, é porque elas já estão nadando em dinheiro e elas querem alguém com diferencial. Elas não se preocupam em construir uma aplicação de hoje para amanhã. Se uma empresa grande, tipo Netflix, usa microserviços, é porque é uma empresa de escala global precisou de microserviços. A sua startup, que mal vai ser usada aí para algumas cidades, quem dirá o Brasil todo, não precisa sair copiando cegamente as tecnologias e as novas tendências, porque Netflix, Apple, Uber, Google, essas grandes empresas, elas fazem coisas muito diferentes porque elas são empresas globais, são empresas que estão nadando em dinheiro, então entenda a perspectiva delas, não copie cegamente tudo que elas estão fazendo. Se você tem uma empresa, pelo amor de Deus, não cobre algoritmos de estrutura de dados nas entrevistas. Isso é estúpido, não faz sentido. A não ser que você já esteja nadando em dinheiro, você tenha zero vontade de fazer aplicações performáticas de forma rápida, tudo bem, cobra algoritmos e estruturas de dados na porcaria da entrevista, mas isso não faz sentido. Ufa! Agora sim, mandei o rant assim com força. E essa é a minha opinião. Se você tiver alguma outra opinião, por favor, deixe nos comentários. Eu não quero também que ninguém escute tudo que eu estou falando e concorde 100% ou simplesmente engula tudo que eu estou falando sem questionar. Eu não sou Deus nenhum na programação, essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. E também, claro, questionem tudo que eu estou falando. Você pode concordar com essas empresas menores cobrando algoritmos e estruturas de dados em entrevistas, mas eu não concordo, essa é a minha opinião. Então, por favor, deixa a sua opinião aqui embaixo e deixa ela bem explicadinha para a gente poder ter uma discussão bem respeitosa e proveitosa, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.